bem? Hoje nós vamos falar sobre os elementos do poema. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre os gêneros clássicos, o lírico, o épico e o dramático. E nós vimos que o lírico são os poemas, né? O que a gente conhece hoje por poesia. Então eu queria que vocês entendessem isso. Daqueles gêneros clássicos, nós vamos agora para os elementos específicos do gênero lírico. E para começar, né, é aquela coisa que a gente sabe, a gente bate o olho, a gente olha para um poema e já sabe que é um poema. Por quê? Porque ele tem uma estrutura muito específica, que é a divisão entre versos e estrofes. Né? Então, geralmente, os textos são mais curtos, né? As linhas são mais curtas, não é igual uma narrativa que vai até o final da linha, por isso a gente já identifica logo de cara. E também nós temos que ter em mente que às vezes eles possuem rimas, tá? Não é sempre, não é extremamente necessário. A nossa próxima aula, depois dessa, vai ser exatamente sobre os tipos de rimas encontradas, tá? Então, para começar, eu trouxe aqui um poema chamado Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Então, nós temos que entender alguns conceitos básicos. Por exemplo, o verso, quando a gente fala, é dividido em versos e estrofes. Qual que é qual, né? Às vezes a gente se confunde. Então, eu vou falar assim, a grosso modo, o verso é cada linha do poema. Então, olhando para este poema aqui, que tá aí na tela de vocês, né? De tudo ao meu amor serei atento. Primeiro verso. Antes de contar o zelo e sempre tanto. Segundo verso, tá? E outra coisa que é muito característica da poesia é que são essas divisões, né? Em blocos, que são as estrofes, são os conjuntos de versos. Então, a gente olha para este poema e fala assim, olha, tem quantas estrofes? 4. As duas primeiras possuem 4 versos, as duas últimas 3. Esta estrutura é muito específica, chamada soneto. É uma estrutura que vem lá do gênero lírico da Antiguidade Clássica e vai sendo aí um dos mais utilizados por muito tempo na literatura, no geral, tá? Então, de novo, ó, soneto é quando possui essa estrutura fixa. Tem que ser desse jeito, 4, 4, 3, 3, em relação aos versos e as estrofes. Tá? Este poema em específico do Vinícius de Moraes chama Soneto de Fidelidade. Ele já coloca ali pra gente que é um soneto, mas nem sempre isso acontece, tá? Podemos colocar qualquer título. Então não quer dizer que vai aparecer pra vocês assim, soneto de tal coisa. É só pra vocês entenderem. E só para lembrar o negócio das rimas que eu falei que vai ser o nosso tema da próxima aula, olhem lá. As rimas a gente vê sempre aqui, né, nas últimas palavras de cada verso. Então, quais são as últimas aqui na primeira estrofe, ó? Atento, tanto, encanto e pensamento. Atento rima com pensamento e tanto com encanto. Ou seja, nós temos rimas, nós temos um esquema de rimas que será o tópico da nossa próxima aula. Nesta aula, nós teremos o chamada metrificação. Também pode ser chamada de escansão. E o que isso significa? Contagem de sílabas poéticas. O que é contagem de sílabas, pessoal? Um negócio que vocês aprendem, sei lá, no terceiro aninho, quarto aninho, né? Quando estão começando, aprenderam a ler, a escrever, a junção de sílabas, né? Isso é conteúdo que vocês já viram. Mas, aqui tem um adendo, né? São sílabas poéticas. Ou seja, há uma diferença daquela que a gente estuda para que são chamadas de gramaticais, né? O que vai ser as sílabas poéticas? Então, elas estão nos poemas e são feitas essas contagens em cada verso do poema, tá? Vamos ver melhor quais são as regras que temos aí diferentes, né, das sílabas gramaticais. São duas. Então você vai contar as sílabas normalmente e vai se atentar a duas regras. Então a contagem que vocês já sabem de sílabas continua normal. O que vai mudar são essas duas regras. A primeira fala assim: conta-se somente até a sílaba mais forte da última palavra de cada verso. Difícil de entender, né? A gente vai entender melhor daqui a pouco vendo o poema. E a segunda fala assim, que há uma junção de vogais em inícios e términos das palavras. Como assim? Se uma palavra começa por uma vogal e a outra termina, há uma junção. Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil. Coloquei aqui o exemplo do poema, né, famoso no Brasil, que chama Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Olhem aqui, nesses quadrinhos em vermelho, nós temos as duas regras. Então, primeira coisa, nós temos 2 versos aqui. Nós vamos contar as sílabas dos 2 versos. Vejam,
No primeiro quadro é a regra das últimas palavras. Quais são as últimas palavras de cada verso? Na primeira é a palavra palmeiras, né? Então, qual que é a sílaba mais forte? Palmeiras. Lembra? Tem que chamar a palavra. Então, a gente não vai contar a urás, tá? Então, eu já coloquei um xizinho aqui. Só que na última palavra do segundo verso, nós temos sabiá. A sílaba mais forte em sabiá é o A. E eu espero que isso fique claro para vocês. Quando tem um acento, esta vai ser necessariamente a sílaba mais forte, tá? Então ficou até mais fácil aí. Quero fazer um adendo, né? Por exemplo, se for a palavra última. Pensem na palavra última. Qual que é a sílaba mais forte? U, que tem até acento, como eu disse. E temos 3 sílabas. Última. O que vai acontecer? Se a palavra última for a última do verso, vai contar só até a U e vamos excluir 2 aí, o ti e o ma, tá? Então, olhem lá. Primeiro verso. Minha terra tem palmeiras, não tem nenhuma elisão, que é essa junção de vogais. Já na segunda nós temos, ó, onde canta o. Então, aqui no canta o, vai contar como se fosse uma só, tá? É isso que eu quis dizer com essa junção, ó. Termina a palavra com uma vogal, começa a próxima com outra vogal. Então, nós juntamos e é uma sílaba só. Por que isso? Porque foneticamente, ou seja, oralmente, essas sílabas elas já ficam juntas. Nós não cortamos a palavra. Então, a gente fala onde canta o, né? A boca nem fecha, continua, entenderam? Então, beleza, 2 regras. Vimos aqui até onde a gente vai contar, então não vamos contar urás. E vimos que aqui nós juntamos. Tendo visto isso, vamos contar. Então, olhem lá. Minha terra tem palmeiras. Igual, normal, a gente conhece de sílabas gramaticais, só que a gente vai tirar urás. Então, se a gente fosse contar as sílabas gramaticais, este verso teria 8, mas as sílabas poéticas são 7. Agora, o segundo verso. Onde canta o sabiá. Então, a gente vai contar, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando o A da palavra sabiá. Nós temos que neste poema, todos os versos, eu não coloquei o poema aqui inteiro, mas se vocês forem tirar a prova aí, né, verem todos os versos, todos eles vão ter 7 sílabas poéticas. Exatamente isso, pessoal, é difícil, não é simples, os poemas inteiros, pensa no trabalho do poeta para fazer todos os versos terem 7 sílabas, né? E aí nós temos mais uma complicaçãozinha, que é a seguinte: classificação dos versos quanto à metrificação, ou seja, não basta a gente saber, né, separar. Nós temos alguns nomes específicos, vejam comigo. Esse 7, por exemplo, do Canção do Exílio, é chamado de redondilha maior. Se for 5, vão ser redondilha menor. Se for 10, vai ser decassílabo. Se for 12, vai ser alexandrinos. E se tiver 14 versos ou mais, aí pode ser 30, 14 versos não, sílabas, tá? São chamados de versos bárbaros. Vejam então, por que isso? Não pode? Será que não pode ter 6 então? Pode. Se for 6, vai ser hexassílabo. Se for 4, tetrassílabo. Se for aliás, né, vai ser 3 sílabas. 8, octa, 9, eneassílabo e assim por diante. Também pode aparecer, não é comum, porque o mais utilizado são redondilhas menores e maiores, mas pode aparecer como pentassílabo e heptassílabo também, assim como 10 ali é decassílabo, tá? Então, sim, são uns nomezinhos diferentes aí que a gente vai ter que lembrar, isso aparece bastante no PAS, no PSS, nos vestibulares. Lembrando que no primeiro ano, por exemplo, nós temos 3, né, de 4 livros indicados para o PAS, são livros de poesia, então é muito comum que apareça a metrificação ali na hora de ter um poema. Aí, outra pergunta que pode surgir, né? Todos os poemas têm metrificação, a gente chama de metrificação regular. Possui essa metrificação regular? Vamos ver. Olha o poema chamado Erro de Português, do Oswald de Andrade. Fala assim: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O que acontece neste poema? Se a gente for separar, ó, quando o português chegou, tem 7 sílabas. Já vestiu o índio, tem 3. Que pena fosse uma manhã de sol, possui 10. Ou seja, isso quer dizer que no poema não há uma metrificação regular. A gente chama isso de versos livres, tá? Então, repito,
Há poemas em que seguem uma metrificação específica, regular, rigorosa. Quanto mais antigos os poemas forem, mais a chance de ter isso. Hoje em dia, por exemplo, este poema do Oswald de Andrade, que é do modernismo, nós já não temos metrificação. Hoje em dia, na literatura contemporânea, menos ainda. É cada vez mais incomum que os poetas utilizem metrificação em rimas. Por exemplo, vou citar um exemplo de uma autora que está indicada para o vestibular, né, no 3º ano, que é a Lucy Colin. O livro dela foi publicado em 2016, chama Palavra Algo. Quase nenhuma poesia no livro dela, se não for todas, né, não são metrificadas, tá? Por quê? Porque é uma coisa mais contemporânea. Essa questão de ter essa metrificação fixa, como o soneto, era uma coisa mais antiga, que vem lá desde a antiguidade clássica. Bom, então é isso. Eu sei que é um conteúdo um pouco difícil. Vou passar para vocês algumas atividades para vocês treinarem essa metrificação. Espero que tenha ficado claro. Estou aí disponível para qualquer dúvida. Deixei aí os meus contatos, como o Instagram e o e-mail, para vocês me procurarem, beleza? Então até a próxima com as rimas, pessoal!